o vinho é algo satânico, que o vinho é algo que não se pode ser tomado, assim como qualquer outra bebida. Queridos, uma ótima noite a todos. Nós estamos aqui mais uma vez para tratar de mais um tema que foi nos solicitado pelo nosso canal. O tema de hoje é um tema voltado, queridos, para algo que é mais de questão doutrinária, tá bom? O cristão e o vinho, algo bastante doutrinário. Minha intenção não é desfazer da forma de doutrina de nenhuma congregação. Eu não estou aqui para induzir ninguém a fazer o que o seu pastor, o seu líder religioso, ele não permite e não ensina você a fazer. A minha intenção única aqui é trazer as verdades bíblicas sobre todos os temas, sobre todos os assuntos, e o vinho é um deles. Nós aprendemos nos ditos da religião que o vinho é algo satânico, que o vinho é algo que não se pode ser tomado, assim como qualquer outra bebida. O crente ele não pode fazer o uso. Mas vamos ver o que a Bíblia ela fala sobre o tema do vinho. Não vou usar nenhum texto base, até porque eu não estou pregando, não estou ministrando. É um estudo, tá? Nós vamos ver aqui a linguagem, tá, do vinho. Nós vamos ver a definição etimológica da palavra vinho, para a gente poder compreender melhor esse tema tão polêmico que a gente vê nos dias de hoje. Na linguagem do Novo Testamento é empregada a palavra grega oinos, para referir-se ao vinho. Esta palavra pode referir-se a dois tipos de diferentes sucos de uva, o suco fermentado e o suco não fermentado, equivalente à mesma palavra hebraica yain do Antigo Testamento. Preste atenção, no Novo Testamento a palavra vinho vem do grego oinos, e no Antigo Testamento a palavra empregada a vinho é yain do hebraico, tá bom? Nós precisamos compreender isso aí. A palavra hebraica traduzida para o vinho é o tirash, que significa vinho novo ou vinho de vindima. A palavra vinho no Antigo Testamento ela aparece 38 vezes. Essa palavra nunca se refere à bebida fermentada, mas sempre ao produto não fermentado da videira. Você vai entender isso mais na frente. Tal como o suco ainda no cacho da uva. O profeta Isaías, no capítulo 65, verso 8, ele faz a referência do suco recém-colhido da uva. Porém, em Deuteronômio, capítulo 11, verso 14, em Provérbios 3, 10, em Joel 25, 2, 24, Joel, ele cita, Provérbios, Salomão, ele cita, e no livro de Deuteronômio, Moisés, ele fala do fruto da vide, a uva, que vai trazer para nós o vinho, tá bom? A definição, como eu já falei, no Novo Testamento, são duas palavras hebraicas traduzidas por vinho. No Novo Testamento, a palavra yain, ela aparece cerca de 141 vezes, tá? Para indicar vários tipos de vinho. O vinho no Antigo Testamento, ele vai aparecer de formas diferentes, com significados diferentes. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso aqui. No livro de Cânticos, capítulo 7, verso 10, o vinho vem como um vinho bom. No livro de Esther, do capítulo 1, no verso 7, aparece o vinho como um vinho real. No livro de Deuteronômio, que faz parte do Pentateuco, ele aparece no capítulo 14, verso 23, como dízimos destinados ao vinho. Você vai entender isso mais na frente. No livro de Números, ainda no Pentateuco, aparece o vinho no capítulo 6, verso 3, de vinagre de vinho. Você entenda que várias formas de vinho no Antigo Testamento. Em 1 Samuel capítulo 16, verso de número 20, Jessé envia vinho até o rei Saul. Jessé, pai de Davi, ele envia vinho ao rei Saul. Em Isaías capítulo 55, verso 1, Deus instrui a compra de azeite e de vinho. Em Gênesis capítulo 27, verso 28, nós encontramos que o vinho era um sinal da bênção de Deus. E no livro de Deuteronômio, voltando para no capítulo 7, verso 13, Deus multiplica as bênçãos do povo de Israel, entre elas o vinho. Mostrei para vocês aqui as variações da palavra vinho, oinos, no Antigo Testamento, em vários capítulos e textos e livros diferentes, para que a gente possa compreender mais desse tema.
A pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: as religiões, elas dizem que o vinho é algo que traz confusão, é algo que Deus não permite que o cristão tome. A pergunta que eu vou fazer primeiro é a seguinte: havia vinho na casa do Senhor? Havia vinho no templo? Havia vinho no tabernáculo? Vamos ver o que a Bíblia diz com isso. No livro de 1 Crônicas, capítulo 9, verso 29, nós vamos encontrar a citação de que nos aposentos do templo havia um local reservado para o armazenamento do vinho. Os sacerdotes e os levitas, eles quando recebiam os vinhos, o fruto da videira, o fruto da vide e o próprio vinho já feito, eles tinham um local reservado para guardar esse tipo de bebida fermentada ou não fermentada. A Bíblia expõe ampla prova de que era costume beber excessivamente entre os judeus, os hebreus. Os hebreus, eles bebiam excessivamente, eles não tinham costume de beber pouco, eles bebiam muito. E eu vou trazer para vocês várias referências de homens e mulheres que bebiam e bebiam muito. Existia escândalos sobre o vinho? Casos de embriaguez na Bíblia? Existe sim. O mais conhecido caso de embriaguez na Bíblia é o caso de Noé. A Bíblia nos conta que Noé foi escolhido por Deus como um homem bom, na terra justo, para que fosse criado a Arca da Aliança. E na criação da Arca da Aliança, Deus iria guardar Noé e a sua família. Agora no capítulo de número 9 do livro do Gênesis, no capítulo 9, verso 20 e 21, nós encontramos o seguinte texto. Acompanha na tua Bíblia aí. Noé era cultivador e foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho que havia feito, embriagou-se e ficou dentro da sua tenda. Noé, ele plantou a vinha, depois ele fez o suco, bebeu do suco da vinha, o vinho, tá? E embriagou-se. Olha, Noé, o homem escolhido por Deus, o único homem justo na terra que Deus viu para que fosse o criador da Arca da Aliança, agora esse homem, ele bebe, se embriaga e vai trazer um grande problema. Eu vou mostrar para vocês que o problema não está no beber o vinho. O problema está na falta de controle do vinho, porque tudo demais, diz o povo que é sobra, tudo demais vai trazer problemas e o vinho não é diferente. Até porque é uma bebida alcoólica e sendo bebida alcoólica, quando ingerida de forma excessiva, você vai perder as noções, você vai perder os sentidos. Perdendo os sentidos, você vai falar o que não deve, você vai agir de forma inadequada. Muitos irresponsáveis vão matar pessoas dirigindo ou por brigas provocadas que não aconteceriam se não existisse o alto teor de vinho ou de qualquer tipo de bebida no sangue ou de qualquer tipo de droga, tá bom? Capítulo de número 19, verso 31, 32 e 33, nós vamos encontrar uma história macabra, onde a Bíblia nos diz que Deus, depois que destrói a cidade de Sodoma e de Gomorra, Deus manda que Ló e sua família, eles sigam o caminho para certo lugar. Mas ao desobedecer, Ló agora ele trilha um caminho errado e, consequentemente, ele vem pagar pela sua consequência. No capítulo 19, verso 31, diz assim: um dia as filhas mais velhas de Ló disse à mais jovem: nosso pai já está velho e não há homens nas redondezas que nos possuam segundo o costume da nossa terra. Vamos dar vinho ao nosso pai e então nos deitaremos com ele para preservar a linhagem do nosso pai. Naquela noite deram vinho ao pai e a filha mais velha entrou e se deitou com ele, e ele não percebeu quando se deitou e não quando se levantou. Preste atenção, as filhas de Ló, elas mesmo no lugar que elas foram viver, mesmo no lugar em que elas fugiram da destruição, havia o vinho, e elas no pensamento, porque era a cultura judaica que toda a família deveria ter a sua linhagem permanente, e é por isso que as mulheres tinham muitos filhos naquela época, mas agora não tinha homem, porque os namorados, os noivos dessas meninas ficaram em Sodoma e foram destruídos, e só tinha Ló e as duas filhas. A Bíblia diz agora que essas mulheres pensam no seu coração, tramam no seu coração ter filhos com o próprio pai. Mas elas sabem, elas entendem que o pai, em sã consciência, não deitaria com elas. Então elas pegaram o vinho, o fruto da vide, a uva, e fizeram vinho e deram para o pai, embriagaram o pai. E Ló, pelo excesso de álcool no sangue, perdeu
o seu estado natural de psique, ele perdeu as suas noções, então ele se deitou com sua filha, e a Bíblia nos diz que ele não soube a hora que ele deitou, nem a hora que ele levantou, porque ele estava fora de si. Sobre beber o vinho e se embriagar. A Bíblia fala sobre beber o vinho e se embriagar. Existe um problema entre beber o vinho e se embriagar, eu já mostrei isso aqui. Aquele famoso texto que os pastores neopentecostais, os pastores, eles dizem assim, olha, não beba vinho, porque Paulo diz, não bebeis do vinho em que há contenda, antes enchei-vos do Espírito Santo. Só que no texto original, até na Bíblia que você tem em casa, se você ler com calma, não está dizendo não bebei, está dizendo não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Não precisa ser nenhum mestre de interpretação para entender que existe uma diferença entre não beber e não se embriagar. Quando ele fala assim, não vos embriagueis, ele está dizendo, olha, sejam modestos no beber. Porque se Paulo estivesse dizendo que você não pode beber o vinho, então Paulo estaria se contradizendo quando no livro de 1 Timóteo, ele instrui Timóteo, pastor de Éfeso, a tomar vinho, tá bom? Então Paulo fala, não vos embriagueis, não que ele diz, não bebeis. Aí no livro de Provérbios, capítulo 20, verso 1, diz assim, o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar se dominar por eles. Preste atenção, se dominar. Ele não está dizendo não é sábio beber, se dominar. Perder o equilíbrio, perder a noção. É isso que o Evangelho nos ensina. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tá bom? Você não está proibido de tomar um pouco de vinho. Você não pode exceder o seu limite. Que outra coisa que eu queria deixar bem claro aqui. O seu limite não é o limite do seu irmão. O seu limite é o seu limite. Se para você uma xícara de café tira o sono, para alguém um bule, uma jarra de café, 10 litros de café, não vai tirar o sono e ele vai dormir normalmente. É isso que eu tento dizer para você agora. Que o seu irmão é seu irmão, você é você, até porque de forma orgânica o nosso organismo é diferente. No mesmo livro de Provérbios, no capítulo 23, verso 20 e 21, nós aprendemos o seguinte fato. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que quase importuram da carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecem e a sonolência os vestirá de trapos. Preste atenção. Não se misture com quem é beberrão, com quem bebe demais. Porque logo alguém que bebe demais vai perder as noções e por você estar, eu vou usar uma linguagem bastante popular. Quem se junta com porcos, farelos come. Se você está num lugar com alguém que bebe muito, logo essa pessoa vai procurar confusão. As pessoas que estão no ambiente vão perceber que você está com ela e você também vai ser culpado pelaquela situação, tá bom? E na continuação ele diz assim, olha, quem bebe demais, os beberrões e os glutões. Queria abrir um parênteses aqui e falar para vocês. A gente critica quem bebe demais, o crente, por exemplo. O crente que critica quem bebe demais, ou até quem bebe o crente critica. Mas tem crente que come de uma forma desesperada. E qual a diferença de quem bebe demais e de você que come feito um desesperado, sem necessidade? Então vamos ser sinceros com nós mesmos, né? Vamos aprender a respeitar o próximo. Então, queridos, nós vamos entender agora quem poderia beber, eu já falei. Na casa do Senhor havia vinho? Havia. E havia muito vinho. Que existia alguém, Danilo, que Deus não permitia que bebesse nada, existia. Essa pessoa era chamada de nazireu. O nazireu era alguém separado por Deus para fazer algo diferente de qualquer outra pessoa. Eu vou ler a aplicação aqui e vou dar para vocês as referências de quem era esse famoso nazireu, tá bom? O nazireu era uma pessoa que se consagrava de maneira especial a Deus durante um certo período de tempo. O judeu que fazia o voto de nazireu deveria cumprir certas regras durante o tempo do seu voto e fazer sacrifícios especiais a Deus. Tanto homem quanto mulher podiam fazer o voto de nazireu. No Antigo Testamento, o voto de nazireu era uma decisão voluntária feita por um israelita para se consagrar a Deus durante algum tempo.
Durante o tempo do voto, o nazireu cumprirá restrições especiais, além de restrições normais do todo judeu. Não bebia vinho, nem outra bebida alcoólica. Números, capítulo de número 6, verso 2 e 3. Não comia uvas, nem algum outro produto da videira. Números, capítulo 6, verso 4. Não cortava o cabelo. Capítulo 6, verso 5 do livro de Números. E não se aproximava de cadáver. Capítulo 6, versos 6 e 7. Olha o nazireu. Era um homem separado. Além das restrições, muitas restrições que todo judeu tinha, o nazireiro não podia beber nem o vinho e nem a bebida forte. Danilo, que bebida forte é essa? Vou mostrar para você que existia outro tipo de bebida além do vinho. O nazireiro não poderia cortar o cabelo, vocês lembram de Sansão, que era um bom exemplo disso. Embora a força de Sansão não estava no cabelo, como mitologicamente algumas pessoas acreditam, o nazireu ele não poderia tocar em morto, nem o morto é óbvio tocar nele, ele não poderia tocar em nada imundo, tá? Foi o que aconteceu com Sansão, tá? Não é o nosso tema, mas Sansão como nazireu, ele não perdeu as forças porque Dalila corta seu cabelo. Quando Sansão ele vai até o encontro de certo lugar, Sansão ele encontra um leão e ele rasga o leão pela boca. Quando ele volta, a Bíblia nos conta que ele encontra o cadáver do leão, só que abelhas fizeram uma colmeia dentro do cadáver do leão e agora ele vai e pega aquele mel de dentro do cadáver. Então ele feriu a regra do nazireu. Ele tocou em algo morto. Então o nazireu era essa pessoa que não poderia de forma nenhuma tocar no morto, nem o morto tocar nele. Mas Danilo, e quem é que poderia beber? E Deus orienta a bebida? Deus ele orienta alguém a tomar de bebida? Nós vamos aprender isso agora. Do Evangelho escrito por São João, ele vai no aniversário, numa boda, em um casamento melhor, não no aniversário. Num casamento, Jesus, ele chega no capítulo 2 e a Bíblia ela nos conta que havia muito vinho nessa festa, porque o vinho tinha a representação da felicidade. Quanto mais vinho num casamento, mais alegria viria sobre o casamento, sobre aquela aliança ali naquele momento. E Jesus, chegando nesse casamento, no capítulo 2, diz que a felicidade acabou, uma linguagem tipológica, acabou o vinho. A Bíblia diz que Maria vai até Jesus e fala, mestre, acabou o vinho. E Jesus questiona ela, o que é que tem a ver contigo, mulher? Não é chegada a minha hora ainda. Momentos depois, Jesus manda buscar as talhas cheias d'água, muita água, tá? E a Bíblia diz que Jesus, quando a talha chega perto dele, você pode ler no capítulo 2 do Evangelho de João, quando as talhas chegam, Jesus nem abre a talha. Jesus fala assim, agora pega e leva para que o mestre-sala ele prove. Quem era o mestre-sala? Era um homem responsável por provar do vinho. Era um homem expert. Era o chamado hoje sommelier. Era aquele homem que prova do vinho. Quando o mestre-sala ele pega o vinho, primeiro quando ele abre a talha já não é mais água, agora é vinho. E quando ele prova, ele manda dizer, como é que pode, nesse casamento você serve o melhor vinho no final? Já se perguntou por que é que ele fala isso? Porque a cultura ensinava que no começo de casamento, no começo de uma festa, deveria dar o melhor vinho, um saboroso, porque o paladar das pessoas ainda estavam aguçados. E no momento do meio para o final, do meio para o término da festa, eles pegavam agora e serviam o vinho menos bom, de sabor inferior. Por quê? Quem estava bêbado não ia questionar. E o melhor vinho era aquele vinho mais profundo, mais conservado. Subentende-se que era o vinho mais alcoólico. Aí eu pergunto para você, religioso, que anda pregando na sua igreja que Jesus condenou e que a Bíblia condena que um crente tome o vinho. Por que é que Jesus, o fundador da sua igreja, segundo você diz, ele não transformou nas bodas de Caná a água em suco de limão, em limonada? Por que é que Jesus não transformou a água em café? Por que é que Jesus não transformou em café? Por que é que o mesmo Cristo que você diz que condena o uso do vinho, agora ele transforma a água em vinho no melhor vinho? Me responda. Primeiro milagre. O primeiro milagre do Cristo encarnado, do Deus encarnado na terra, foi transformar água em vinho. Então, irmãos, não vamos dizer que é pecado aquilo que a Bíblia não diz ser pecado. Eu não estou dizendo que você, que alguém que veio de um mundo de alcoolismo, de bebida, alguém que está lutando contra o álcool, você não deve nem tocar.
Se você sabe que isso é um problema que vai te levar a um buraco maior, você tem que se afastar o máximo possível. Mas se alguém tem controle sobre si, se alguém tem a consciência do Evangelho, se alguém entende que tem limite, você não está condenado em nada a tomar vinho. Agora, e bebida forte? E outro tipo de bebida a Bíblia condena? Um copo de vinho, uma garrafa de vinho, um copo de cerveja, uma garrafa de cerveja não vai tirar a tua santidade, como diz o teu pastor, tá? Se ele disser que vai tirar a sua santidade, você manda ele provar na Bíblia, que a Bíblia diz, não vos embriagueis. A Bíblia não diz não bebeis, mas se beber condena a tua consciência te condena, não faça isso não, em nome do Cristo ressurreto. Mas, se você sentir vontade, não se autocondene. Não faça disso uma autocondenação. Seja livre. Que o ensinamento, que o conhecimento da palavra te liberte dos dogmas, das cadeias e do império das trevas que a religião tem tentado fazer sobre a minha e a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.